Paz do Senhor, igreja amada. Pela essa multidão que está aqui, o amém está pouco. Paz do Senhor, igreja amada. Amém. Meu Deus, coisa linda, né? Vamos aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler Bíblia? Eu queria hoje pregar uma mensagem daquelas de evangelística, aquela mensagem de avivamento, é o que eu queria pregar hoje. Mas o Senhor nos deu outra coisa. E nós vamos ouvir o que Deus... Quem quer ouvir o que Deus tem para você? Não o que você quer. O pregador gosta de pregar aquela mensagem evangelística, né? Que o fogo cai e todo mundo fica maravilhado. Mas eu vou ler com vocês, chama João 12. Meu amigo Augusto Rufino está ali. Meu amigo Augusto, ele nos conheceu através do canal do YouTube. Começou a acompanhar os cultos. E nós tivemos o prazer de conhecê-lo quarta-feira passada aqui na Aclimação, né, irmão Augusto? Seja bem-vindo mais uma vez, segunda vez que está com a gente. Ficamos felizes, querido irmão. São João capítulo 12, queridos e amados. A igreja está bonita aqui na Aclimação. Está bonita, a igreja está linda. Linda, linda, linda. Os irmãos estão aí. Em nome de Jesus. Fique feliz, irmãos. Olha, muito em breve nós teremos reforço aqui. Deus está mandando reforço para essa igreja. Deus está mandando um servo de Deus, um pastor, para ficar do lado de vocês aqui, para atender aí as necessidades, as visitas. Ele vem de Curitiba para atender os trabalhos aqui na Aclimação. Vai morar aqui pertinho de vocês aqui. A esposa, um casal maravilhoso, os filhos. Pensa numa festa que vai ser essa Aclimação, viu? E um casal que vai estar aí ajudando no trabalho da obra de Deus. E não tenho dúvida que vai ser um trabalho bonito. Presbítero Antônio Ortiz, a irmã Eliana Ortiz, eles vêm para somar, para lutar com vocês aqui nesse campo. E Deus vai te fazer grandes coisas aqui através daquele casal, em nome de Jesus. Quem encontrou o Evangelho de São João, capítulo 12, diz amém. Isso, vamos ler o versículo com vocês. 37. Eu vou falar bem pouco, irmão, não é por falar muito. Quero deixar um tempo para orar por vocês na sequência. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Como é que é? E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Levante as mãos, fale assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite nós estamos na tua presença para ouvir tua palavra. Pode assentar, e assentando, dá uma salva de palma para Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus e para a tua glória. Irmãos, eu fui criado na igreja. Eu tive um pai desenganado pela medicina. E por ter um pai desenganado pela medicina, condenado a morrer pelas doenças, pelas enfermidades, o meu pai um dia ouviu um programa de rádio. E ele foi até a igreja. E chegando lá, através daquele pastor que estava no altar, com uma vida consagrada a Deus, eu louvo a Deus porque tinha naquele altar um homem de Deus. Não era um falsificador da palavra. Não era um explorador do evangelho. Mas tinha no altar um homem de Deus. E aquele pastor diz assim: tem um irmão aqui que está desenganado pela medicina. Pela medicina você não tem muitos anos de vida.
E eu era recém-nascido, no colo do meu pai, isso 40 anos atrás. Mas Deus vai te dar uma chance de viver. Deus vai te dar saúde. Quem crê nesse Jesus que opera milagres, que faz maravilhas, Deus que dá oportunidade para o homem. Um homem desenganado pela medicina, condenado à morte. A chaga era a doença do momento. É aquilo que fulminantemente pegava os jovens, principalmente os mais jovens, e ceifava a vida. A chaga tinha ido para o coração, os batimentos quase que paravam. Eu cresci ouvindo isto. Eu cresci tão grato a Deus por Deus ter me dado meu pai, e poder ter tido um pai que me educasse no caminho do Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero crescer. Eu criança dizia assim: eu quero crescer, quero ser um pastor, e quero ser desses que prega e ora pelos dons do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor, através da minha vida, cure almas, cure corações, para que eu possa devolver o mínimo que o Senhor fez pelo meu pai, pela minha família, aos irmãos que estão sofrendo. E por muito tempo cheguei na igreja jovem, muito novo, e cresci com isso e orei muito a Deus, pedindo a Deus ferramentas espirituais. A pregação da palavra, os dons da cura. Eu dizia: Senhor, eu quero ter os dons da cura na minha vida. Eu quero orar pelos doentes e os doentes serem curados. Eu quero ter visões. Quando eu vi os pastores orando por revelação, eu vi o pastor Ademar dizendo assim: o Senhor me revela entre nós. Eu dizia: Senhor, o que é isso? Que santidade, que coisa linda é alguém orar e ver o que está escondido, como aquele pastor chamou meu pai, sem nunca o ter visto, e disse: olha, você está desenganado, mas Deus está te dando uma oportunidade. Aquilo mexeu muito comigo. Mas as coisas não é do jeito que a gente quer. A gente comecei a pregar primeiro, e comecei a pregar o evangelho, e parece que os dons estavam tão distantes de mim, e eu queria tanto ser usado por Deus, e dizia: Deus, me ajuda a orar por alguém que esteja precisando. E o Senhor um dia começou, por misericórdia, nos dar condições de orar. Ele nos chama e nos dá ferramenta. Quando você entra numa empresa para trabalhar, uma empresa boa, não uma gatinha qualquer, uma empresa que preza pelo nome, uma empresa multinacional, você entra, você ganha o que lá? O equipamento de trabalho. Você ganha a ferramenta que você vai trabalhar. Aquele que se alista no exército de Deus recebe de Deus capacitação espiritual. Aquele que se dispõe como um servo de Deus, não como um falsificador, um enganador, mas aquele que se põe na presença de Deus com seriedade, o Senhor o chama e dá para este homem ferramentas para trabalhar na obra de Deus. Alguém conhece a cidade chamada Montes Claros? Quem conhece essa cidade? Montes Claros, quem conhece Montes Claros? Norte Mineiro, mais ou menos uns 1000 quilômetros daqui. Eu morava lá. Um belo dia eu fui dormir, orei a Deus, e jovem assim, na igreja, e tive uma visão de um lugar tão grande, mas estava repleto de pessoas naquele lugar, muita gente assentada, e eu, um jovem obreiro, aí chegava perto de mim o pastor do campo e dizia para mim assim:
Jefferson, você vai pregar hoje neste culto. Você é o pregador deste culto. Eu dizia para aquele homem: eu não tenho roupa para usar. Mas quando eu olhava para o pastor, não era o pastor, era um homem de branco, alto, muito alto. Naquela visão em sonho, aquele homem chegava, eu dizia: eu não tenho paletó para pregar, eu não tenho condições de pregar. Ele dizia, vinha com o braço estendido e um blazer dobrado. Ele vinha e dizia: veste este blazer, veste esse paletó. Quando eu olhava no espelho, ele começava a brilhar. Eu olhava no espelho, aquele paletó que aquele homem de branco me entregou, brilhava. Aleluia, que saudade dessas visões. Podia voltar de novo para me sonhar isso de novo. Aleluia. E aquele blazer, aquele paletó brilhava. Aí aquele anjo dizia: então agora você já pode pregar. Você tem já a roupa para você pregar. Acordei com aquela visão no coração e aquilo ardeu o peito. À noite fui para a igreja. O pastor está pregando e diz: tem um irmão entre nós. Esse irmão teve uma visão que alguém trazia para você um blazer, um paletó. E é Deus te revestir no espiritual para tu fazer a obra. Fiquei com aquilo no coração. Na semana seguinte o telefone toca. O pastor do estado de Minas Gerais ligou para mim e diz: olha, eu peguei uma lista com todos os dirigentes das congregações de todo o estado. Nós teremos uma convenção estadual. Eu era cooperador. Mas o Senhor me disse que você vai pregar na sexta-feira, na abertura dessa festa. Eu falei: então o sonho foi para cumprir o que Deus estava falando. E foi uma noite inesquecível para mim em Belo Horizonte. Preguei a palavra. Durante anos da minha vida, tenho lutado para ver Deus curar os enfermos e libertar os oprimidos. Só que quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei muito triste. Quando eu li esse versículo, eu entristeci muito. Quem ouviu essa parte introdutória não vai entender nada. Está dizendo, o irmão está contando a vida dele. E quem sabe vai até pensar mal. Mas se ele continuar ouvindo, ele vai entender. Quando eu li aqui: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Irmãos, bobo é o pastor que acha que cura salva pessoas. Bobo é o pastor que acha que prosperidade na igreja salva pessoas. O que salva vidas é a pregação e obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus deve ser anunciada. As curas são coisas lindas e belas. Mas alguém é capaz de receber uma cura de Deus, alguém é capaz de receber uma vitória da parte de Deus e virar as costas para essa igreja e nem a lembrar que ela existe mais. A pessoa vem para cá doente, vem para cá enfermo, vem para cá problemático, vem para cá destruído. Deus cura, mas eles viram as costas para Deus. Quem é você aqui hoje? É mais um ingrato? Quem é você aqui hoje? É mais uma ingrata? Eu vi que o evangelho é ingratidão. Jesus cura multidões, Jesus multiplica pães, Jesus multiplica peixes. No entanto, eles não aceitam a mensagem do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que querem a bênção, meus amados. Olha pra gente como assim, ó. Você já viu aquela pessoa com muita sede no pote, com muita vontade? Tem hora que se o pastor não for espiritual, ele entende as coisas tudo errado. Porque as pessoas olham pra gente dizendo, olha com o olho assim, e diz assim: pelo amor de Deus,
Parece que você é o homem mais bonito dessa terra, mas não é beleza que eles estão olhando no seu corpo, como diz o irmão lá de Rondônia. Não é beleza, não é a cor dos olhos, não é a cor do cabelo. As pessoas olham para vocês, jovens, senhoras, senhores, chega para a gente e olha assim nos olhos, desesperado, dizendo assim: esse homem tem uma palavra, esse homem tem uma revelação, esse homem tem um milagre para a minha vida, através dele Deus vai fazer alguma coisa. Mas muitos deles recebem e desaparecem. Ah, pastor, estão dizendo que não crê no Senhor, não é? Abre a Bíblia agora, quem tem Bíblia, em São João 8. Muitos recebem a palavra, e aí diz a Bíblia que não criam no Senhor. Abre em São João 8. Parece até um paradoxo. Diz assim no verso São João 8, no versículo de número 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Ó, não parece que é um paradoxo? Lá disse que apesar dele ter feito sinais, em São João 12, onde eu li com vocês, 37, diz que apesar dos sinais não criam nele, não foi? Foi isso que eu li? Não criam. Mas aqui em São João 8:30 vai dizer: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Vou explicar para você como é que muitos creram. Vamos continuar, porque o texto não está isolado. Muitos creram nele. O 31. Dizia, pois, aos judeus que criam nele, Jesus dizendo para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é isso, pastor Jefferson? Esses judeus diziam que criam nele porque via água transformada em vinho. Diziam que cria nele porque via leprosos ser curados, mas não obedecia à palavra dele. Como é que você crê no Senhor? Tomando uma decisão, servindo a Deus à luz da palavra, sendo grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Muitas pessoas estão na igreja, irmãos, esperando o momento que o pastor vai orar por revelação. Não é aqui, eu dirigi um campo que os irmãos chegavam na porta e diziam assim: quem vai pregar hoje? Porque às vezes eu estava no culto, mas eu colocava outro irmão para pregar. Quem vai estar no culto pregando hoje? É aquele irmão que não ora pelos dons? Que não ora por revelação? É, aquele irmão vai pregar hoje. Ah, então eu vou embora. Aí as pessoas estão fazendo o que eles fazem? Eles levantam uma fábrica de falso profeta. Porque aquele que não tem responsabilidade começa a entregar o que Deus não está mandando. Começa a falar o que Deus não está falando. Mas quem é de Deus permanece. Nem que as pessoas não quiserem ouvir o que você tem, mas não passa o que Deus não te mandar, não entrega o que Deus não te revelar. Fica com a palavra. Vocês entenderam? Aí Jesus vai dizer para ele assim: ó, olha as pessoas que diz que criam no Senhor. Diz aqui no verso 8:30 que eles criam no Senhor. Mas no 32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Como é que a pessoa diz que é crente, mas não foi liberto? Como é que a pessoa diz que crê no Senhor, que confessa Ele, mas está na dependência de alguma coisa? Não consegue largar amante, não consegue largar droga, não consegue largar a prostituição, não, é preso no futebol, ainda não conheceu o Senhor. Porque quem conhece o Senhor é livre, 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 livre. Ele é livre. Ele não é preso em série. Já viu série como é que chama aí? Netflix, série. Não, ele não é preso em Palmeiras, ele não é preso em Cruzeiro e Atlético, ele não é preso em amante, ele não é preso em cerveja gelada. Ele é livre, livre para domingo à noite assentar aqui como vocês assentaram, para ouvir a palavra. Quem te assentou aqui para ouvir a palavra? Ele é livre.
Só quem consegue vir aqui, ouvir uma mensagem, produzir frutos dignos de arrependimento, é salvos. Olha o povo que diz que crê no Senhor. João 8,33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem percebeu que hoje cristão não tem mais diferença? Quem percebeu? Quem antigamente percebia que quando você via na rua um cristão, você conhecia que era um pastor de longe, você conhecia que era um servo de Deus a quilômetros, você sentia o brilho no rosto dele. Aleluia. Quando ele passava um recado de Deus, as coisas aconteciam na vida dele. Agora diz que crê no Senhor. João 8,30. Diz que crê nele, mas pratica pecado. Diz que crê nele, mas é invejoso. Diz que crê nele, mas é cheio de fuxico. Diz que crê nele, mas é cheio de mentira. Diz que crê nele, mas é idólatra. Diz que crê nele, mas não tem compromisso com a palavra. Ele está dizendo: é servo do pecado. Não me conhece, porque conhece a verdade liberta, a verdade liberta, a verdade muda o homem, a verdade muda a mulher, a verdade muda o caráter, a verdade muda o comportamento, a verdade muda o temperamento. Servir a Deus é passar por uma metamorfose, é passar por uma transformação. Servir a Deus é Deus pegar lá da cocaína, da noitada, é isso? Tirar da cocaína, tirar do pagode. O pagode saiu dele, agora canta hino sertanejo, até isso Deus muda. O pagode saiu. Tirar do rock and roll, como eu gostava do tio Guns N' Roses, Black Sabbath, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho. Cadê? Hoje eu gosto de... Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A transformação aconteceu. Jesus quer transformar sua vida hoje. Jesus te chamou aqui para tirar esse vazio que há dentro de você. Ele te chamou para curar o teu corpo, mas Ele quer curar primeiro a tua alma. Quem quer ter uma alma curada? Uma alma que sente prazer, uma alma que sente a palavra de Deus arder. Muitos dizem que crêem no Senhor. Aí o Senhor vai dizer assim, ora, verso 35, 8:35. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que é servo? Alguém, irmão, até vem na igreja, mas ele é servo do pecado. Ele até vem aqui buscar a bênção de Deus, mas não tem problema, termina aqui, quando sai lá fora na porta, a primeira coisa que ele faz é acender o cigarrão. Fica à vontade. Você está ouvindo a verdade. Aqui eu não vou ficar com raiva. Não pensa você que eu não sou polícia. Você pode chegar, eu posso passar perto de você, tá fumando seu cigarro. Não precisa jogar o seu cigarro fora e perder ele, não. Eu vou chegar e vou te cumprimentar. Do mesmo jeito, fumando seu cigarro. Se eu chegar na mesa, se eu passar por você, eu te vi aqui. Eu não sou pastor de duas caras, eu sou um homem autêntico. Se eu te ver na mesa tomando sua cerveja, eu vou lá na sua mão e vou pegar na sua mão lá na mesa de cerveja. Boa noite, tudo bem? Você sumiu da igreja, volta mais vezes lá, estou lá para te esperar. Agora, cabe a você, eu estou pregando. A palavra, ela é pregada. Cabe a você decidir a sua vida. Se você trilhar esse caminho aqui, é caminho de vida, é caminho de salvação, é caminho de transformação. Alabassúria. Agora, o servo do pecado, ele vem na igreja, ele até recebe a bênção, mas ele não fica para sempre, hein? Só que o Senhor quer transformar servo do pecado em filhos de Deus. O filho fica. Quem aceita Jesus torna-se filho de Deus. Tem filho de Deus aqui essa noite? Tem filho de Deus aqui para dizer: eu encontrei o melhor lugar dessa terra. Aleluia. Irmão, quando eu encontrei a igreja,
Quando eu encontrei a igreja, o presbítero esses dias esteve lá na minha igreja, na igreja que eu congreguei, na sede de Montes Claros, foi isso? Conheceu meu sogro lá onde eu congreguei. Irmão, quando eu conheci aquele povo ali, irmão, foi a melhor coisa da minha vida. Você conheceu um grupo de irmãos. Eu imagino a pessoa que chega aqui, ele é amparado, irmão. Eu vejo a irmã Juliana que chegou aqui depois que eu já estava aqui. Os irmãos abraçou, hoje ela tem essa amizade aqui com todo mundo. A pessoa chega num grupo desse aqui, daí a pouco o presbítero Pedro chega perto dele, vamos tocar na banda, é assim? Vamos tocar conosco na banda, pega um instrumento, vamos tocar. De repente, vamos tomar um café ali na cozinha. E essas coisas me cativaram. Eu disse, que amor é esse entre os irmãos? Eu não quero sair mais do meio deste povo. Não tem lugar melhor que a casa de Deus. Você que entrou por essas portas aqui, Deus abriu as portas da salvação para você. Deus te colocou aqui. Não saia deste lugar. Tem pessoas que demoram a tomar uma decisão. Não demora não. Esse lugar aqui é um lugar precioso que Deus colocou para nós. Olha só, verso 37 continua o raciocínio. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Tem gente que está dentro da igreja, mas a palavra não entra. Diz que crê no milagre, crê na revelação. Tem gente que crê, irmão. Ele fala assim, eu tenho muita fé. Quando ele é revelado, antes de chegar aqui na frente, ele já foi curado. Porque tem fé para ser curado. Mas eu não estou falando de fé para ser curado. Eu estou falando de fé para renunciar ao pecado. Fé para abandonar o mundo. Fé para abandonar os prazeres da carne. Aleluia. Fé para decidir a vida. Fé para decidir. Eu vim para a igreja de Jesus Cristo jovem. Era meu hobby, pegar o meu pitbull numa cidade quente, tirar a camisa, colocar um short, montar na bicicleta, a pé com o meu pitbull. Pitbull, pastor alemão, gostava de criar um monte de cão. Quando eu vim para a igreja, todas aquelas roupas que não agradavam a Deus, eu botei num saco. E fui para a loja comprar roupa social. Vesti a primeira calça social, fiquei meio esquisito, porque a gente precisa usar calça jeans cheia de argola, cheia de bolso, tênis. Quando eu vesti a primeira calça social, parecia que a gente está meio nu, muito levinho, né? Demorei a acostumar com a calça social. Meu Deus, mas acostumei, mudei. Aleluia. Deus me mudou. Não foi eu, foi Deus. Eu não sei se você tem alguém da sua família que Deus quer mudar. Deus quer fazer uma obra. Deus não quer ver um crente meia boca, uma mulher meia boca. Deus quer ver um crente que a boca seja tocha, que ele prega com autoridade, que ele anda com autoridade, que ele vive com autoridade, que ele tem autenticidade no que ele fala. Irmãos, por que eu estou pregando isso? Eu podia pregar uma cura aqui, mas cura por cura, a gente vai cansando de orar por cura. Cura e alguém vai embora e não volta mais. Se você quer na igreja pregando cura, uma hora a pessoa morre e a alma dela vai para onde? Hein? E a alma dessa pessoa vai para onde? Se não foi pregada a verdadeira palavra. Precisamos de pregar a Bíblia. Olha, o Senhor vai dizer que a palavra dele não entrava no coração daqueles que diziam que criam. Tem pessoa que na hora do culto, irmão, o diabo é tão sujo que na hora do culto dá um sono. Não é o caso dos seus aqui, mas tem gente que na hora da mensagem dorme, na hora da mensagem a bexiga enche, na hora da mensagem tudo atrapalha para ele não ouvir a palavra. Mas o que me alegra é ver que tem alguém ainda. Está vendo aquele moço sentado de camisa branca ali, de bermuda, sentado ali? O olho dele não está piscando aqui, ó, dizendo, fala tudo, Senhor, fala que eu quero ouvir. Aleluia, dizendo assim, me ensina, Senhor, a palavra. Eu vejo almas assim pedindo socorro. Quem vê pessoas aqui na igreja assim, pedindo socorro, dizendo, muda a minha vida,
Irmão, se você crê, Deus muda. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Aleluia, não fica mais de qualquer maneira, decida-se hoje. Mas a ingratidão é muito grande. Jesus, uma certa feita, encontrou com 10 leprosos. Leprosos é desenganados. Leprosos é alguém que tinha que ficar longe do convívio social. Ele era alguém que deveria ser desarraigado, mandado para fora do arraial, segregado, a palavra correta, vivia segregado. Mas encontrou com Jesus. Jesus diz assim, ó, vai lá, mostra o sacerdote. Eles vão caminhando, uma palavra, mas na palavra que Jesus cura. Eles vão caminhando, quando olha, estão curados. 10 leprosos. Eu imagino um, opa, estou curado, deixa eu jogar sinuca de novo. Vou lá pro barzinho jogar sinuca. Outra, opa, estou curado, vou lá pro forrozinho de novo. 2 para lá e 2 para cá. Estou curado, vou correr de novo para boate, para festa, agora eu posso dançar. Vou encontrar minha amante. Mas um olhou e disse, não, é 1%. É 1%. Mas tem 1% aqui nessa noite. Um diz assim, não, você não vai para festa? Não. Eu vou procurar aquele homem que me curou. Labassurianda, labaia. Eu vou procurar aquele homem que me curou. Quem está procurando esse homem? Fecha teus olhos, porque esse homem passeia aqui. Fecha teus olhos, porque esse homem está aqui. Fecha teus olhos, porque ele ainda batiza com o Espírito Santo. Fecha teus olhos aí. Sente a presença desse homem que arranca a lepra, que arranca a vergonha, que arranca a tristeza, que arranca a angústia. Orabanturi me anda labastei andai. Xalabasteri me anda labas. Xalabalabai anda surimiai. Batiza essa igreja, Pai. Faz uma obra neste lugar. Aleluia, Jesus está conosco. Amados, quando aquele homem volta, Jesus, mas não era 10? Era 10. Mas só eu voltei. E quando voltou, era o que voltou era samaritano ainda para completar. É de onde a gente menos imagina que vai ter retorno. É alguém que você olha assim e diz assim, não vai dar nada. Esse não tem jeito. Jesus diz assim, tem jeito. Eu vou mudar a vida dele. Aleluia. Não sejamos ingratos. Para mim concluir com vocês, irmão, São João 8:43. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Quem está entendendo diz amém. Eles não conseguiam ouvir o quê? A palavra. Não entendiam a linguagem de Jesus. Por que não entendiam? Porque não suportavam a palavra. Diz a Bíblia que nos últimos dias apareceriam o quê? Homens sábios que tinham comichões nos ouvidos, coceira, e que não suportaria a sã doutrina. O que é doutrina? Doutrina é dogmas, é ensinamentos. Tem muita gente que não consegue ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas eu creio que nessa noite tem gente aqui. Oxalá vocês não sejam como esses do São João 6. Abra a Bíblia comigo. São João 6. Jesus começou a pregar. Irmão, o povo gosta muito de movimento e cura. Cura o povo gosta. Mas quando o assunto é Bíblia, ó, perna para quem? Quem está entendendo isso, amém? As pessoas gostam muito de movimento e cura. Mas quando o assunto é Bíblia, vamos embora. Por isso que você percebe que os pastores minimizaram a palavra, tiraram a palavra do altar, colocaram música, colocaram canção, mas não é música sacra não, é música que parece mais um pagodão. Colocaram coisas que não edificam, porque a palavra de Deus dói,
A palavra de Deus mexe na ferida. A palavra de Deus mexe. Não, irmão, aqui na igreja não é esse lugar aqui, não é lugar de teatro, não é lugar de peça teatral. Teatro é lá no teatro, peça teatral é lá. Aqui é lugar de pregação da palavra. Aqui é lugar de unção com óleo. Aqui é lugar do doente ser curado, da alma aflita ser liberta. Jesus começou a pregar, São João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Alguém chega aqui e diz assim: pastor, a igreja é boa, ou igreja abençoada, eu quero ficar nessa igreja com vocês. A gente fala: oh glória, mais um que vai unir aqui. Aí quando você vai conversar, não é assim, é assim, é assim. Ah, pastor, não dá não, eu vou ficar na outra mesmo. Porque duro é este discurso. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disso, diz: escandaliza isso vocês? O 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus. Não andava com Jesus por quê? Porque o discurso era duro. Porque a palavra era dura. Eu não vou andar mais com esse Jesus. A palavra dele é muito dura. Mas quem aqui está aqui e sabe que o inferno é mais duro? Alguém diz que a palavra é dura, né? Mas diz a Bíblia que lá no inferno o fogo não apaga e o bicho? Mais alto, o fogo não apaga e o bicho? Você sabia que a sua alma é eterna? A sua alma é eterna. E lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Ah, pastor, é muito duro. Aí Jesus pergunta para o 67. Então disse Jesus, João 6,67, aos 12: quer ir vocês também embora? Vocês estão achando a palavra dura? Vocês querem ir embora também? Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem a palavra da vida eterna. Palavra de cura muita gente tem. Palavra de prosperidade muita gente tem. Palavra de cura, e se você quiser cura, até na macumba você encontra. Quem sabia disso? Até na macumba você encontra. Agora, de salvação, só para pastor que tem responsabilidade de pregar o que o Senhor manda. Eu sei que Deus cura, eu amo as curas, como eu falei no início. Mas as curas são complemento da palavra. Se alguém cura, mas não prega essa palavra, ele é um charlatão. Ele é alguém que está enganando, porque não está usando da santa palavra. Quem pode receber a palavra diz amém. Percebi que vocês até calaram, mas não tem problema não. Essa é a mensagem. Apesar de Jesus ter curado a muitos, muitos não criam nele. Está vendo essa multidão bonita aqui? Irmão, se for filtrar, não é eu que faço isso, viu? É o Senhor. Não é eu não. Mas se for filtrar isso aqui, irmãos, decepção. A maioria vai dizer: não, eu gosto de Jesus, mas não precisa disso não. Eu gosto de Jesus, mas não precisa daquilo não. Não precisa? Servir ao Senhor é santificação, renúncia, mudança de comportamento para Deus nos abençoar. Você acha que, olha para minha cara aqui, eu tenho cara de besta? Se eu quisesse fosse encher a igreja de movimento e barulho, eu não sabia fazer isso? Olha para minha cara se eu não sei fazer isso. Que nem eles fazem aí, inventar de tudo. Olha para minha cara. Vê que dia que eu já inventei alguma coisa aí. Vê aí, procura aí. O que eu já inventei aqui? Passa a mão em mim que é curado. Pega na rosa ungida que é curado. Pega aqui, põe a mão aqui nesse negócio que vai ser curado. Não. Jesus promete salvar pelo poder da palavra. Para mim, desculpe mais o quê? Para mim essa palavra não precisa de subsídios. Se ela estiver em cima do altar e o Espírito Santo estiver comigo, deixa que o negócio dá certo. Porque quem opera é o Senhor, quem cura é Ele. Não precisa inventar moda. Agora, depois que eu prego essa palavra aqui, meu irmão, aí depois que eu entreguei esse recado aqui, pode ficar em pé agora, tranquilo. Porque se tiver doença, vai sair do seu corpo agora.
Agora sim, fica em pé. Mas primeiro, antes de orar pelas curas divinas, que é o nosso dever, eu quero orar por alguém que deseja mudar de vida e servir a Deus à luz da palavra. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, quer mudar de vida, seja católico, crente? Tem alguém? Deseja mudança? Pastor Jefferson, eu ouvi, quero mudar, quero melhorar a minha vida espiritual. Tem alguém? Quer sair do teu lugar e vir aqui à frente? Unir conosco nessa obra, tem alguém? Antes de orar pelas curas divinas, vamos colher os frutos da palavra. Tem alguém que quer unir conosco nessa igreja e servir a Deus conosco? Levanta sua mão onde você estiver. Não tem ninguém? Não tem? Pastor, eu quero servir a Deus com vocês, andar na presença de Deus aqui com vocês, quero unir com vocês, quero servir a Deus aqui nessa igreja. Não tem ninguém? Ah, estou afastado, quero tomar uma decisão, reconciliar. Tem alguém? Não tem? Não tem. Amém, minha parte foi feita. Não falo mais. Minha parte foi feita. Se quiser alguém tomar uma decisão, é agora. Agora ou nunca, né? É agora. Levante as mãos aos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pregamos a Tua palavra, Senhor, nesta noite aqui na aclimação. Os irmãos de casa também ouvindo pelo YouTube, vendo aí a nave da igreja, Senhor, vendo essa multidão que aqui veio para receber a palavra. Que haja cura nesse lugar, que haja salvação de almas, que haja, meu Pai, renúncia, que haja transformação. Ó Deus, Pai da glória, eu estou aqui para pregar, para orar, meu Senhor, por essa multidão de pessoas que aqui estão precisando do Teu milagre. Ó Deus, opera maravilha, faz milagre acontecer, cura os enfermos, cura os problemáticos, repreende as obras contrárias e ajuda essa igreja aqui em São Paulo, para a glória do Teu nome. Revela o oculto, revela o escondido e confirma a Tua palavra para a glória de Jesus.